No ar mais um episódio do nosso podcast, Juriscast Concursos. Para começar do básico, o que é esse tal de controle de constitucionalidade? Para que ele serve? Pensa assim, a Constituição é a lei mais importante do nosso país, a nossa Carta Magna. É como se fosse a mãe de todas as outras leis. O controle de constitucionalidade é o jeito que a gente tem para verificar se as leis que são criadas estão de acordo com essa mãe. Se não tiverem, elas são consideradas inconstitucionais, ou seja, inválidas. Ah, entendi. É tipo um filtro para garantir que tudo siga a Constituição, né? E essa ideia vem de onde? Exato. Essa ideia de um sistema de leis em camadas, onde as leis de baixo têm que respeitar as de cima, vem do pensador Hans Kelsen. Ele dizia que as leis inferiores precisam se basear nas superiores para valerem, e no topo de tudo está a nossa Constituição. E quando uma lei é declarada inconstitucional, ela simplesmente deixa de existir? Quase isso. No Brasil, a gente usa a teoria da nulidade. Isso significa que, para a gente, a lei que é declarada inconstitucional já nasceu morta, nula, desde o começo. Então, os efeitos dessa decisão geralmente valem para o passado também, como se a lei nunca tivesse existido. A gente chama isso de efeitos ex tunc. Mas tem alguma exceção? Tipo, e se essa lei já estava sendo aplicada por um tempão e muita gente se baseou nela? Ótima observação. Sim, a prática e a lei deram uma amaciada nessa regra. O Supremo Tribunal Federal, o STF, pode, por exemplo, decidir que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade só valerão dali para frente, ou a partir de outra data que eles definirem. Isso acontece quando é preciso garantir a segurança jurídica, ou por excepcional interesse social. Nesses casos, os efeitos são ex nunc, ou seja, só valem do momento da decisão para frente. Então, para ter controle de constitucionalidade, precisa ter a Constituição e alguém para fiscalizar, é isso? Bingo! São dois pontos essenciais. Primeiro, precisamos de uma Constituição escrita e rígida. Rígida significa que ela não pode ser mudada por qualquer lei. Para mexer nela, o processo é mais complicado do que para uma lei comum. Isso garante que a Constituição seja superior. Se ela fosse flexível, ou seja, fácil de mudar, não faria sentido ter um controle. E o segundo ponto? O segundo é ter um mecanismo para fiscalizar as leis. Não adianta ter uma Constituição linda se não tiver ninguém para verificar se as leis estão seguindo ela. No Brasil, essa tarefa é principalmente do Poder Judiciário, mas tem algumas situações em que outros poderes também podem fazer essa fiscalização. Agora que a gente já sabe o básico, vamos para uma viagem no tempo. Como que o controle de constitucionalidade evoluiu aqui no Brasil? Boa! Na Constituição de 1824, a primeira do Império, não existia controle de constitucionalidade. A figura do poder moderador e a ideia de que o parlamento era soberano meio que engoliam essa necessidade. E quando a gente começou a ter um controle de verdade? Foi com a Constituição de 1891, a primeira da República. A gente pegou uma ideia emprestada dos Estados Unidos e começou com o controle judicial na via incidental, que a gente chama de controle difuso. Mas tinha um problema. A decisão só valia para aquele caso específico, não para todo mundo, o que gerava uma baita insegurança. E como resolveram isso? A Constituição de 1934 deu um jeito. Ela manteve o controle difuso, mas deu ao Senado Federal a competência para suspender a execução de uma lei declarada inconstitucional pelo STF. E aí sim, essa suspensão valia para todo mundo. Além disso, criou a regra de que os tribunais só podem declarar uma lei inconstitucional se a maioria absoluta dos seus membros concordar, a famosa reserva de plenário. Teve algum retrocesso nessa história? Infelizmente, sim. A Constituição de 1937, que foi bem autoritária, enfraqueceu o judiciário. Chegou a permitir que o presidente da República pudesse cancelar decisões do STF sobre inconstitucionalidade. Uma loucura. E depois voltou ao normal? Felizmente, sim. A Constituição de 1946 restaurou o poder do judiciário.
E um marco importante foi a Emenda Constitucional número 16, de 1965, que criou o controle concentrado abstrato, com a representação genérica de constitucionalidade, que é a avó da nossa atual ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. No começo, só o Procurador-Geral da República podia propor. E a nossa Constituição atual, a de 1988? A Constituição de 1988 foi um divisor de águas. Ela aprimorou o sistema, principalmente o controle concentrado. Aumentou o número de quem podia entrar com a ADI e criou a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ADO, e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF, que são ferramentas superpoderosas para garantir que a Constituição seja cumprida. E depois de 88, ainda teve alguma mudança importante? Sim, a Emenda Constitucional número 03 de 1993 criou o ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que é o contrário da ADI. Ela busca declarar que uma lei é constitucional. E a EC, número 45 de 2004, a da reforma do Judiciário, trouxe a súmula vinculante, que é uma ferramenta para dar mais agilidade e segurança jurídica. Também ampliou quem podia entrar com a ADC e exigiu a repercussão geral para um tipo de recurso que chega no STF, o recurso extraordinário. Caramba, quanta coisa! E quais são os tipos de inconstitucionalidade que podem existir? A doutrina classifica a inconstitucionalidade de vários jeitos. Basicamente, temos por ação e por omissão. A inconstitucionalidade por ação é quando o Estado faz algo que vai contra a Constituição, tipo criar uma lei. A por omissão é quando o Estado não faz algo que a Constituição manda. Por exemplo, não regulamenta uma lei que impede o exercício de um direito. Material e formal. A material é quando o conteúdo da lei vai contra a Constituição, mesmo que ela tenha sido criada do jeito certo. A formal é quando o problema está no jeito que a lei foi criada, ou seja, no processo legislativo. Pode ser por falta de competência para criar lei ou por não seguir os passos certos para sua criação. Total e parcial. Se a lei inteira é inconstitucional, é total. Se só uma parte dela, é parcial. Aqui no Brasil, a gente aceita até que uma palavra ou uma expressão possa ser inconstitucional, desde que isso não mude o sentido da lei. Direta e indireta. A inconstitucionalidade direta é quando uma lei viola a Constituição diretamente. A indireta, também chamada de reflexa, é quando uma norma de nível mais baixo, como um decreto, viola uma lei que se baseia na Constituição. Mas o STF, na prática, só considera a inconstitucionalidade direta como inconstitucionalidade. O resto ele chama de ilegalidade. Por arrastamento. Essa é interessante. Se uma lei principal é declarada inconstitucional, outras leis que dependem dela automaticamente também são afetadas, mesmo que não tenham sido questionadas diretamente. Originária e superveniente. Originária é quando a lei é inconstitucional desde que foi criada. Ou seja, a Constituição que ela violou já existia. Superveniente seria quando a lei nasce constitucional e depois uma nova Constituição ou emenda surge e a torna inconstitucional. Mas no Brasil, o STF não reconhece a inconstitucionalidade superveniente. Se uma nova Constituição surge, ou a lei é revogada ou ela é recepcionada. Continua valendo se for compatível. E quem faz esse controle? Cada país tem um jeito diferente? Exatamente. Existem basicamente 3 sistemas. Controle judicial, feito pelo Judiciário. É o modelo dos Estados Unidos, famoso pelo caso Marbury vs. Madison. Controle político, feito por um órgão político, sem ser do Judiciário, como o Conselho Constitucional na França. E controle misto, uma mistura dos dois. E o Brasil? O Brasil adota o controle misto, mas é predominantemente judicial. E dentro do controle judicial, a gente ainda divide em sistema difuso, qualquer juiz ou tribunal pode fazer o controle, no meio de um processo, é o modelo americano, e sistema concentrado. Só um órgão específico, geralmente o mais alto do judiciário, como o STF, faz o controle. É um modelo europeu, influenciado por Kelsen. Então, no Brasil, um juiz de primeira instância pode declarar uma lei inconstitucional? Sim, ele pode. Ele faz o controle difuso, ou seja, ele decide que aquela lei não se aplica àquele caso específico que ele está julgando,
porque ela é inconstitucional. A decisão dele vale só para aquele processo. Já o controle concentrado é feito pelo STF ou pelos tribunais de justiça estaduais, e a decisão deles pode valer para todo mundo. E qual a diferença entre via incidental e via principal? Essa é a forma como o assunto chega no judiciário. Na via incidental, a discussão sobre a constitucionalidade é uma questão no meio do caminho para resolver um caso concreto. Tipo, você está discutindo um direito e, para resolver, precisa ver se a lei que trata daquele direito é constitucional. Já na via principal, o objetivo da ação já é discutir se a lei é constitucional ou não, em abstrato, sem um caso específico por trás. Tem um momento certo para fazer esse controle? Sim, a gente divide em controle preventivo e controle repressivo. O controle preventivo acontece antes da lei ser aprovada, enquanto ela ainda é um projeto. Ele pode ser político preventivo, feito pelo legislativo, quando as comissões de Constituição e Justiça, por exemplo, analisam a constitucionalidade de um projeto de lei, ou pelo executivo, quando o presidente veta um projeto de lei por considerá-lo inconstitucional. Ou então, judicial preventivo. Esse é mais raro. Acontece quando um parlamentar entra com um mandado de segurança no STF para barrar um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição que está desrespeitando o processo de criação ou violando uma cláusula pétrea, aqueles direitos que não podem ser tirados da Constituição. O controle repressivo é quando a lei já está valendo. Aqui, o principal é o controle judicial repressivo, feito pelos juízes e tribunais para verificar a validade de leis e atos normativos que já existem. E outros poderes também podem fazer esse controle repressivo? Sim, mas de forma mais limitada. O legislativo pode sustar atos do executivo que extrapolem os limites ou rejeitar uma medida provisória por inconstitucionalidade. O executivo pode deixar de aplicar uma lei que considera inconstitucional. Até os tribunais de contas podem analisar a constitucionalidade de uma lei para um caso específico, mas não podem declarar a inconstitucionalidade com efeito geral, que valha para todo mundo. Tá, e na prática, como é que a gente faz para impugnar uma lei? Aí a gente entra nas vias de controle, que são os caminhos para questionar uma lei no judiciário. Na via incidental, como a gente já falou, a discussão sobre a constitucionalidade é um incidente dentro de um processo maior. A decisão só vale para as partes daquele processo, ou seja, interpartes. Os efeitos são, em regra, retroativos, mas o STF pode modular esses efeitos, ou seja, dizer que só valerão dali para frente, por questões de segurança jurídica. E o Senado, ele entra nessa parte? Lembra que a gente falou que o Senado pode suspender a execução de uma lei declarada inconstitucional pelo STF no controle difuso? Isso dá um efeito erga omnes para todo mundo, para uma decisão que, a princípio, só valeria para um caso. Mas hoje, o STF já entende que ele mesmo pode dar esses efeitos erga omnes à sua decisão no controle difuso, e o Senado só publica isso. E a súmula vinculante? A súmula vinculante foi criada para dar mais agilidade e evitar um monte de processos iguais. Se o STF já decidiu várias vezes sobre o mesmo assunto constitucional e tem muita briga na justiça, ele pode criar uma súmula que vincula, obriga todos os outros órgãos do judiciário e a administração pública a seguir aquela interpretação, mas não vincula o próprio STF nem o legislativo. E o famoso recurso extraordinário? O recurso extraordinário é o caminho para levar um caso para o STF quando a decisão de um tribunal inferior contraria a Constituição. Mas para chegar lá, não é fácil. Tem que ter ofensa direta à Constituição, o assunto tem que ter sido discutido nas instâncias anteriores, ou seja, pré-questionamento, e tem que ter repercussão geral, ou seja, ser um tema relevante para a sociedade. Na via principal, concentrada, a aferição da constitucionalidade é o pedido principal, visando resguardar o ordenamento jurídico. A Constituição, artigo 103, CF/88, estabelece um rol taxativo de legitimados. O controle abstrato é, em regra, efetuado de modo concentrado pelo STF, parâmetro CF, ou TJs, parâmetro CE. Quais são as ações do controle abstrato perante o STF? Temos ação direta de inconstitucionalidade, ADI.
O objeto são leis ou atos normativos federais ou estaduais pós-constitucionais. O parâmetro são as normas constitucionais, explícitas ou implícitas, e tratados de direitos humanos com status de EC. Não são parâmetro o preâmbulo ou normas do ADCT com eficácia exaurida. A alteração do parâmetro constitucional durante o processo não prejudica o conhecimento da ADI, contudo, não há inconstitucionalidade superveniente. Atos de efeitos concretos não são, em regra, objeto de ADI, salvo exceções como LDO, LOA e MPs que abrem créditos extraordinários. A ADI tem causa de pedir aberta, mas o STF está vinculado ao pedido. É uma ação indisponível, não se pode desistir. Admite amicus curiae, mas não intervenção de terceiros. A AGU atua em defesa da norma, não obrigatório se há entendimento do STF pela inconstitucionalidade ou interesse da União. E o PGR atua como fiscal da Constituição. A medida cautelar tem, em regra, efeitos ex nunc, erga omnes e vinculante, e pode ter efeito repristinatório. A decisão de mérito em ADI exige quórum de presença de 8 ministros e 6 votos. Tem efeitos ex tunc, em regra moduláveis, erga omnes, vinculante e é irrecorrível, salvo embargos declaratórios. Pode ocorrer efeito repristinatório, que pode ser afastado pelo STF se o autor impugnar tanto a norma revogadora quanto as revogadas. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Combate a inércia do poder público em regulamentar normas constitucionais de eficácia limitada, omissão total ou parcial, legislativa ou administrativa. Legitimados são os mesmos da ADI, mas não a autoridade omissa. Objetos são omissões de órgãos federais e estaduais, incluindo DF em competência estadual, mas não municipais. A AGU não tem participação obrigatória, não há ato a defender, mas o PGR sempre se manifesta. A medida cautelar pode suspender a aplicação de lei questionada, processos judiciais ou administrativos. Os efeitos da decisão são dar ciência ao poder competente, se omissão de poder, ou notificar o órgão administrativo omisso para a adoção de providências em prazo razoável. Ação declaratória de constitucionalidade, ADC. Busca que o STF declare a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal que esteja gerando controvérsia judicial. Legitimados são os mesmos da ADI e ADO, mas não a autoridade omissa. Objeto é restrito a leis e atos normativos federais pós-constitucionais. Exige controvérsia judicial relevante, critério qualitativo. Não há participação obrigatória da AGU. Admite amicus curiae. A medida cautelar suspende processos que envolvam a aplicação da norma. Tem natureza dúplice, ambivalente. Se improcedente, declara a inconstitucionalidade. Efeitos erga omnes, vinculante e ex tunc, moduláveis. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF. Instrumento de caráter subsidiário ou residual usado quando não há outro meio eficaz no controle concentrado. Tutela preceitos fundamentais, direitos e garantias individuais, cláusulas pétreas, princípios sensíveis, direito à saúde e meio ambiente, entre outros. Legitimados são os mesmos da ADI, ADO e ADC. Objeto pode ser ADPF autônoma, evitar ou reparar lesão a preceito fundamental por ato do poder público, administrativos, normativos ou judiciais. ADPF incidental, contra ato normativo primário ou secundário, incluindo direito pré-constitucional, direito municipal em relação à CF, interpretações judiciais violadoras de preceitos fundamentais, direito pós-constitucional revogado ou com efeitos exauridos. Não alcança atos políticos. Admite amicus curiae. Possui princípio da fungibilidade com a ADI. A decisão exige 2/3 dos ministros, 8 presentes, 6 votos. Tem efeitos erga omnes, ex tunc, moduláveis e vinculante, e é irrecorrível, salvo embargos declaratórios. Pode ocorrer efeito repristinatório, que pode ser afastado pelo STF se o autor impugnar tanto a norma revogadora quanto as revogadas. Quais são as características desse controle? O objeto são leis estaduais ou municipais, tendo como parâmetro a Constituição Estadual. Os TJs não julgam lei federal em controle abstrato.
Os legitimados são definidos pelas constituições estaduais, não podendo atribuir a um único órgão. O STF permite que os estados alarguem o rol. O parâmetro de controle é a Constituição Estadual, ou Lei Orgânica do DF. Inclui normas de observância obrigatória da CF, de mera repetição da CF e específicas da CE. E qual é a exceção em que o TJ pode julgar com base na CF? Excepcionalmente, o TJ pode realizar controle abstrato com parâmetro na CF, quando a norma federal é de reprodução obrigatória. O TJ, porém, não pode declarar inconstitucionalidade de dispositivos da CE em face da CF, em ADI estadual, extinção por impossibilidade jurídica do pedido. E o duplo controle de constitucionalidade, o que é? Ocorre quando uma lei estadual é questionada no TJ, face à CE, e no STF, face à CF. Se as ações forem simultâneas, a do TJ é suspensa. Se o STF declarar a norma inconstitucional, a ADI no TJ perde objeto. Se o STF declarar constitucional, o TJ pode prosseguir se houver outro fundamento para a inconstitucionalidade perante a CE. E recurso extraordinário em controle concentrado estadual? Cabe RE para o STF se a decisão do TJ em controle abstrato violar norma da CE que reproduza dispositivo da CF de observância obrigatória. Essa é uma exceção que permite ao STF apreciar a constitucionalidade de lei municipal em face da CF. A decisão do STF tem os mesmos efeitos de uma ADI genérica, erga omnes, ex tunc, vinculantes, moduláveis. E para finalizar, como o STF decide quando uma lei tem mais de um sentido? Essa é uma técnica super importante, a interpretação conforme a Constituição. Aplicável a normas polissêmicas, com mais de um sentido. O intérprete deve dar o sentido que a compatibilize com a Constituição. Pode ser, com redução do texto, a parte viciada é considerada inconstitucional. Exemplo, suspensão da expressão ou desacato na ADI 1127-8. Sem redução do texto. Exclui-se ou atribui-se um sentido à norma para torná-la compatível com a Constituição, declarando a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis sem alterar o texto gramaticalmente, concessiva ou excludente. E a declaração parcial de nulidade sem redução de texto. A doutrina debate se a declaração parcial de nulidade sem redução de texto é uma espécie de interpretação conforme a Constituição. A diferença reside na ênfase. Na interpretação conforme, prioriza-se a constitucionalidade de um sentido. Na declaração parcial, a inconstitucionalidade de aplicações específicas da lei. Ufa, que aula! Acho que conseguimos cobrir todo o material sobre controle de constitucionalidade sem deixar nenhum ponto de fora. É um tema denso, mas fundamental para entender como o nosso direito funciona e como a Constituição é protegida. Com certeza. É um assunto que mostra a importância da nossa Constituição e o papel do Judiciário em garantir que ela seja sempre respeitada. Espero que tenha ficado claro para todo mundo. Para quem quer se aprofundar, sempre vale a pena pesquisar mais e acompanhar as decisões do STF. E para você, ouvinte, se ficou com alguma dúvida ou tem sugestões para os próximos episódios, manda para a gente nas redes sociais. É isso aí. Ficamos por aqui com mais um Juriscast Concursos. Até a próxima!